Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Você já ouviu falar de Louis Altieri, o gangster cowboy que desafiou Al Capone e viveu no limite? De Chicago às fazendas do Colorado, ele carregava 2 pistolas, ostentava joias e vivia uma vida de luxo e perigo. Neste vídeo, vamos mergulhar na história real desse personagem esquecido de Hollywood. Traições, disputas insanas, uniões trabalhistas e um fim trágico. Será que ele foi alvo de vingança ou apenas colheu o que plantou? Se você curte esse tipo de conteúdo, clique agora no botão de Hyper, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder essa história incrível. Bora pro vídeo. Quase todo mundo já cruzou com os nomes de alguns gangsters famosos de Chicago. Eles sempre aparecem em filmes e séries que a gente curte. Quem não lembra do Al Capone, que brilhou nas telonas com Robert De Niro no clássico Os Intocáveis, dirigido por Brian De Palma? Ou talvez você pense no John Dillinger, interpretado por Johnny Depp em Inimigo Público, do Michael Mann. Tem também Russell Bufalino, que apareceu em O Irlandês, do Martin Scorsese, e em outros filmes menos conhecidos. Mas e o Louis Tugun Altieri? Esse cara era o rei do estilo cowboy entre os gangsters. Sério, ele usava um chapéu de cowboy, carregava 2 revólveres Colt e ainda era dono de uma fazenda no Colorado. O apelido dele? Dava até para imaginar ele como vilão de um faroeste daqueles. E isso é só o começo da história. Existe uma história bem curiosa sobre Altieri que circula por aí. A metralhadora Thompson, mais conhecida como Tommy Gun, é praticamente um ícone quando falamos de gangsters. Não tem filme sobre eles que deixe essa arma lendária de fora. E olha, os cineastas não estão inventando moda. Diz a lenda que foi o próprio Louis Altieri quem ajudou a tornar a Tommy Gun tão famosa. No Colorado, donos de fazendas como ele usavam essa metralhadora para lidar com lobos, que eram uma verdadeira dor de cabeça para os criadores de gado. A Thompson era imbatível nessa tarefa. Como Altieri já usava a arma na sua fazenda, quando chegou em Chicago, ele compartilhou essa dica valiosa com membros do submundo. E aí, quando a Tommy Gun virou febre nos arsenais dos gangsters, ela ganhou um apelido daqueles, a máquina de escrever de Chicago. É curioso como os cineastas de Hollywood deixaram passar um personagem tão cheio de cor e personalidade como ele. Dá para imaginar uma trilogia inteira dedicada à trajetória de Altieri no submundo. Vamos voltar ao ponto de partida. Antes de mergulhar nesse universo sombrio, Altieri era conhecido como Leland Varenne, filho de Charles e Mary Lincoln Brown. De acordo com registros oficiais, Leland nasceu em agosto de 1886, mas seu atestado de óbito aponta uma data diferente, agosto de 1885. Enquanto o censo de 1900 indica 1891. O pai de Leland tinha raízes francesas, talvez um toque de ascendência espanhola, e era até parente distante de Napoleão Bonaparte. Ele era dono de uma fazenda em Hell Hollow, no Vale Mariposa, no norte da Califórnia. Já a mãe dele era irlandesa. Juntos, eles tiveram 10 filhos, incluindo Leland. Os primeiros anos da vida dele são meio que um mistério, não se sabe muito. O que se conta é que ele estudou em uma escola em Lodi, na Califórnia, participou de rodeios como cavaleiro e até se arriscou no boxe. Leland tinha o porte perfeito para o boxe. Com 1,83 metros de altura e cerca de 90 quilos, ele era um cara imponente. No ringue, ele usava 2 apelidos: Louis Altieri, que, como você já deve imaginar,
Foi o nome que ele adotou mais tarde no submundo, e Little Hayes. Mas olha só, nos jornais e em vários documentos, ele aparecia com um monte de nomes diferentes. Jack Terrain, Diamond, Jack Clyde Hayes, Frank Ray, Lou Altieri, State Altieri, Madison Altieri e por aí vai. Antes de se mudar para Denver, no Colorado, em 1920, Louis supostamente integrou o quadro de policiais de uma pequena cidade chamada Venice, próxima a Santa Mônica, que mais tarde foi incorporada à expansiva Los Angeles e chegou até a se tornar tenente antes de deixar o cargo em 1916. Seus companheiros do submundo zoavam bastante dessa fase dele por um bom tempo. Em Denver, Altieri conheceu sua esposa, a socialite Mabel Maney Hayes. Ele se casou com ela de forma bem rápida e o casal se mudou para Los Angeles juntos. Em 1921, um ano após o início da Lei Seca, Louis, que na época tinha 35 anos, rumou para Chicago, uma metrópole onde brigas entre gangues, disputas por territórios e incidentes violentos faziam parte do cotidiano. Ele pode até ter sido considerado velho demais para entrar nessa vida de gangster, mas se encaixou perfeitamente em um ambiente onde a agressividade era algo comum. Por exemplo, em 1919, a cidade foi tomada por distúrbios em massa provocados por tensões raciais, um episódio conhecido como o Motim Racial de Chicago de 1919. 38 pessoas perderam a vida e cerca de 500 ficaram feridas. Ao mesmo tempo, as chamadas Guerras dos Vereadores, pela disputa de controle na Little Italy, estavam a todo vapor, tendo começado em 1916 e terminado em 1921. Em resumo, 2 políticos locais com ligações a grupos organizados de crime não chegavam a um acordo sobre como dividir o poder, o que resultou na morte de mais de 30 indivíduos na briga pelo domínio. Isso era algo rotineiro em Chicago. As gangues locais viviam em conflito constante umas com as outras e também com as autoridades. Em 1924, o escritor Herbert Asbury apontou que existiam 15 grupos clandestinos na segunda maior cidade dos Estados Unidos, que contava com quase 3 milhões de habitantes. Por outro lado, um sociólogo de uma universidade local, chamado Frederick Thrasher, estimou que, entre 1923 e 1926, havia ao menos mais de 1.300 grupos desse tipo, reunindo mais de 25 mil indivíduos ligados ao submundo, e ele até incluiu um mapa detalhado da cidade para embasar sua análise. Assim, Altieri não perdeu tempo e se juntou a um grupo comandado por Terry Drugan e Frank Lake, com quem ele invadia lojas de joias e gerenciava esquemas de apostas. Um ano após sua chegada a Chicago, Louis, já sob efeito de bebida, se envolveu em uma briga com um sujeito chamado Charles Strauss em uma casa noturna e acabou atirando nele no calor do momento. Claro, Louis foi detido e levado à delegacia, mas logo foi solto. Strauss, ao descobrir as conexões de Altieri, decidiu retirar todas as acusações. 6 meses após o incidente na casa noturna, algo parecido aconteceu. Em junho de 1922, as autoridades prenderam Altieri, sua esposa Mabel e Drugan, acusados de roubar joias avaliadas em $25 mil do restaurante Green Mill Gardens, que também funcionava como casa noturna. Adivinha só? Eles também decidiram não levar as acusações adiante. Mais tarde, Altieri acabou se afastando de Drugan, mas os detalhes de onde, quando ou como isso aconteceu não são muito claros. O que se sabe é que Louis se juntou à gangue do North Side, liderada por Dion O'Banion, que era a principal rival do grupo, que futuramente seria comandado por Al Capone. Não importa como aconteceu, o fato é que Altieri logo se tornou próximo de O'Banion. Entre os membros da gangue estava Samuel Morton, conhecido como Niles, um herói da Primeira Guerra Mundial. Depois de passar um tempo com Louis no Colorado, ele ficou mais à vontade com cavalos e, ao voltar para Chicago, virou um apaixonado por cavalgadas. Então, em um domingo de janeiro de 1923, Morton e outros membros da gangue estavam passeando a cavalo no Lincoln Park. Durante o passeio, um dos cavalos se assustou, jogou Samuel no chão e o atingiu na cabeça com um coice, causando seu fim na hora. Conta a história que Altieri,
junto com George Bugs Moran, Earl Jaime Wise e outros da gangue do Northside, invadiram o estábulo, roubaram o cavalo, levaram ele de volta ao local do incidente e o sacrificaram. Enquanto trabalhava para O'Banion, Louis continuava arrumando confusão e escapando de punições. Em 1924, ele quase causou uma tragédia ao colidir com o carro de um advogado e sua esposa em Lincoln Park. Apesar de ter fugido do local do acidente, Louis foi identificado pelo número da placa do carro, mas, como de costume, escapou sem punição. Pouco tempo depois, em agosto, ele e seus amigos, que estavam sob efeito de bebida, causaram um tumulto em um bar, disparando armas e tentando raptar 2 policiais que atenderam a um chamado. Para azar dos gangsters, havia outro policial à paisana no local que impediu que eles fossem adiante com o plano. Esse agente até acertou um dos comparsas de Louis, mas o restante do grupo conseguiu escapar. Após anos de processos judiciais e uma conveniente amnésia por parte de testemunhas importantes, a justiça, mais uma vez, não conseguiu alcançar Altieri. A justiça não conseguiu pegá-lo, nem mesmo quando um grande júri o acusou por envolvimento em uma organização de furtos. Louis estava metido em uma conspiração com o ex-promotor do condado de Cook para desviar $500 mil. No mesmo ano, ele assumiu a presidência do braço local do escritório de Chicago da União dos Zeladores de Teatros e Diversões, cargo que manteve até o fim de sua vida. Por volta dessa mesma época, Altieri, junto com Johnny Torrio, que trouxe Al Capone para Chicago, Dion O'Banion e outros gangsters, tinham interesses na cervejaria Siebens, localizada no North Side de Chicago. Mas hoje, vamos focar em outra parte dessa história, que acabou levando a acontecimentos trágicos. Um dos coproprietários da cervejaria era O'Banion. Certo dia, um contato na polícia avisou a ele sobre uma batida iminente. Sabendo que Johnny tinha antecedentes por violar a lei seca, Dion viu uma oportunidade de ouro para tirar seu principal concorrente no negócio de contrabando de bebidas. Para piorar, os dois já tinham um conflito crescente na época. Então, O'Banion vendeu sua parte da cervejaria para Torrio pouco antes da batida policial, armando uma cilada para ele. Resultado, Johnny foi preso, passou 9 meses na cadeia e ainda teve que pagar uma multa de $5 mil. Com essa traição, O'Banion praticamente selou seu próprio destino. Dean O'Banion tinha sua própria floricultura, onde ele trabalhava de vez em quando. No início de 1924, por exemplo, sua loja forneceu coroas e arranjos florais avaliados em mais de $20 mil para o funeral de Frank Capone, irmão de Al Capone, que foi baleado pela polícia em abril durante conflitos eleitorais. No dia 10 de novembro de 1924, O'Banion estava em sua floricultura, vendendo seus produtos. Naquele dia, uma multidão enorme, composta em grande parte por figuras conhecidas do submundo, seguia para o funeral de Mike Merlo, líder da máfia siciliana, que havia falecido 2 dias antes por uma causa bem incomum para um gangster: câncer, e não algo mais esperado como uma overdose de chumbo. Naquele dia, um carro estacionou em frente à floricultura de O'Banion. 3 homens entraram na loja, enquanto o motorista ficou esperando do lado de fora. Nada parecia indicar problema. O'Banion cumprimentou os visitantes como se fossem convidados especiais. Enquanto um deles apertava sua mão, os outros 2 sacaram armas da cintura e atiraram nele. O funeral de O'Banion foi grandioso. Dizem que cerca de 40 mil pessoas apareceram para se despedir quando seu corpo foi velado na funerária Sbarbaro. 5 juízes do Tribunal Municipal e pelo menos um vereador local estavam presentes na cerimônia. A procissão fúnebre contou com 24 carros, cada um carregado de coroas e flores caríssimas, seguidos por um verdadeiro mar de veículos particulares, levando pessoas ao culto e ao cemitério. Fontes variadas apontam que 10 mil pessoas assistiram à procissão ou participaram da cerimônia. O caixão custou $7.500. O funeral em si saiu por 10 mil, e o valor gasto com arranjos florais? Ninguém sabe ao certo. Louis Altieri foi um dos 6 que carregaram o caixão de O'Banion naquele dia trágico. O amigo e guarda-costas de Dean, que costumava estar sempre por perto,
Não estava lá porque se recuperava em casa após uma noite de bebedeira, lidando com uma baita ressaca. Não era surpresa para alguém que vivia metade do tempo em um nevoeiro de álcool. Mas há quem diga que os atiradores sabiam que Altieri estava ausente, o que teria facilitado a entrada calma na loja para executar o plano. Embora Louis depois tenha ficado furioso, desafiando os responsáveis para um confronto, isso pode ter sido apenas uma cortina de fumaça para afastar suspeitas. A verdade? Essa nunca saberemos. Pouco tempo depois, em 22 de fevereiro de 1925, Louis, mais uma vez sob efeito de bebida, causou um tumulto em Chicago. Detetives o prenderam, mas ele logo foi liberado sob fiança e deixou a cidade. Altieri voltou para sua fazenda no Colorado. Uma versão da história sugere que Bugs Moran o convenceu a dar um tempo nos negócios, já que os membros da gangue do North Side estavam preocupados com seu comportamento impulsivo após a queda de O'Banion. Curiosamente, a prisão de Louis aconteceu no mesmo mês em que Johnny Torrio abandonou o Chicago Outfit depois de ser gravemente ferido em um tiroteio e decidir se aposentar. No Colorado, Louis começou uma nova vida, cheia de conforto e luxo. Em Chicago, todo mundo o chamava de Dois Revólveres por causa do costume de andar com duas armas na cintura. Mas no Colorado, ele ganhou um apelido novo: Jack Diamante. Ele exibia joias valiosas, no valor de 15 a 20 mil dólares, na fivela do cinto, na corrente, no relógio e em vários anéis. Esses últimos, aliás, muitas vezes viravam armas improvisadas, tipo um soco inglês, quando Altieri decidia usar os punhos por qualquer motivo ou sem motivo nenhum. A essa lista, dá para adicionar chapéus Stetson gigantes, um Cadillac de cor creme com chifres de boi texano no capô e o hábito de ostentar um maço grosso de notas. Depois de vender sua primeira fazenda perto de Sedalia, Louis comprou uma segunda em abril de 1926, próxima a Glenwood Springs, a uns 320 quilômetros a oeste de Denver. Nesse meio tempo, ele se separou da primeira esposa, Mabel, e logo em seguida se casou com Hermione, filha do chefão do submundo de Denver, Mike Rossi. A cerimônia rolou na Filadélfia em 1927. Altieri atirou no próprio irmão com uma espingarda durante uma discussão alcoolizada na fazenda. Louis teve sorte. O irmão se recuperou, curou os ferimentos e só pressionou as acusações em 1930. Não se sabe exatamente o que Altieri andava fazendo nesse período, mas provavelmente a mesma rotina de sempre. Bebia, agredia pessoas, usava espingardas, violava a lei e depois repetia tudo de novo, bebendo, agredindo e quebrando regras mais uma vez. Louis chamou a atenção da polícia mais uma vez. Em 1930, ele foi preso por disparar contra pescadores em um lago. Altieri também estava na mira das autoridades como suspeito de vários sequestros, incluindo o caso de grande repercussão do bebê de 20 meses de Charles Lindbergh, famoso aviador, embora isso tenha ocorrido em Nova Jersey, bem longe de onde ele costumava atuar. Louis ainda fazia viagens regulares a Chicago para trabalhar com a União dos Zeladores de Teatros e Diversões, da qual era líder há anos. Durante essas visitas, ele se mantinha cada vez mais distante das atividades da gangue do North Side. Mas, como tudo que é bom acaba, a paciência das autoridades também tem seu limite. Em 7 de novembro de 1932, completamente embriagado, Altieri abriu fogo no Hotel Denver, em Glenwood Springs. Ele feriu 2 pessoas e agrediu gravemente uma terceira. Foi julgado e considerado culpado, mas, em vez de uma sentença de prisão, o juiz Chamati o condenou a ser banido do Colorado. Altieri e sua esposa deixaram o estado em 1º de fevereiro de 1933 e se mudaram para Chicago. Em outubro daquele ano, a polícia invadiu o escritório de Louis em Chicago, prendeu-o após uma busca e o acusou de fraude trabalhista. O esquema era simples. Altieri encontrava pessoas desesperadas por trabalho, pegava dinheiro delas com a promessa de ajudar e, no fim, as enganava. Mais uma vez, ele conseguiu escapar da punição, mas, ao se mudar para Chicago, Louis cometeu um erro fatal. Louis começou a se envolver demais com a União dos Operadores de Máquinas de Cinema, que estava sob o controle da gangue de Al Capone. Naquela época, a União também passava por grandes mudanças. Em 1931, Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão
por sonegação de impostos, e Frank Nitti assumiu o comando como o novo chefe. As ações de Altieri acabaram chamando a atenção de Nitti, não de imediato, mas com o tempo. Tudo veio à tona no dia 18 de junho de 1935. Louis estava morando com sua esposa em um apartamento no 6º andar do complexo residencial Eastwood Towers, para onde tinham se mudado em 1º de abril. Por volta das 8h30 da manhã, Altieri e Hermine desceram juntos. Ela se dirigiu ao carro, já que iria levá-lo até o escritório da União no centro da cidade, e Luiz a seguia logo atrás, saindo do prédio. Ele deu um passo em direção ao veículo quando, de repente, disparos ecoaram do outro lado da rua. Testemunhas contaram que Altieri virou-se bruscamente, agitando os braços acima da cabeça, como se tentasse espantar um inseto irritante, antes de desabar no chão. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas faleceu na mesa de cirurgia, sem nunca recuperar a consciência. Alguns jornalistas, porém, relataram que Luiz conseguiu sussurrar para Hermine: "Querida, acho que este é meu fim", enquanto ela o segurava nos braços. Ele foi atingido por um total de 15 balas, sendo 9 na cabeça e 6 no ombro esquerdo. Os sicários seguiram um padrão que Altieri e Remy Weiss teriam criado ou aprimorado, conhecido como a emboscada alugada. O esquema era assim: primeiro, observadores vasculhavam jornais locais, pensões e prédios residenciais em busca de um apartamento para alugar perto da casa ou do lugar onde o alvo costumava estar. Quando encontravam o local ideal, reservavam o apartamento e se instalavam, transformando-o em um ponto de observação para atiradores. Os criminosos esperavam pacientemente, trabalhando em turnos, até que surgisse a chance de disparar o tiro perfeito, sem aviso prévio e com tempo suficiente para fugir antes da chegada da polícia. No dia 9 de julho, os responsáveis pelo crime se instalaram em um quarto de pensão bem em frente à entrada principal do Eastwood Towers. Eles alugaram um apartamento no 1º andar, registrando o contrato no nome de Sullivan, e começaram a vigilância. Como Hermine contaria mais tarde, poucos dias antes da eliminação, eles receberam um telefonema. Uma voz desconhecida disse: "O anjo da morte vai te pegar se você não sair daqui. O sindicato quer a união." Até hoje, não está claro se isso foi uma ameaça, um aviso ou algo diferente. Após o ataque, os atiradores escaparam pelo quintal e fugiram de carro, deixando para trás uma espingarda e um rifle Winchester que não foi usado. A polícia nunca descobriu quem estava por trás do assassinato de Altieri. 5 dias depois, o funeral de Louis foi realizado em Glendale, na Califórnia. Não foi tão grandioso quanto os de O'Banion, Frank Capone ou Mike Merlo. Apenas 39 pessoas compareceram, incluindo 16 mulheres. O pai de Altieri, com 86 anos, apareceu para se despedir, mas a mãe dele não deu as caras. Louis foi sepultado em um túmulo sem identificação no Forest Lawn Memorial Park, sob seu nome original, Leland Varenne. Ninguém sabia ao certo por que Louis foi dado de baixa, mas detetives experientes e promotores estaduais afirmaram que um fato como este já estava escrito no seu destino há tempos. Os jornais espalharam boatos de que a queda de Altieri foi motivada por uma disputa pelo controle de 2 uniões trabalhistas. Uma já estava sob seu comando, e ele estava de olho na outra. Outra teoria apontava para a vingança. Em 1931, Louis testemunhou contra Ralph, irmão de Al Capone, em um caso de sonegação de impostos. Há ainda uma versão bem mais duvidosa, que sugere que Altieri tentou se envolver em negócios escusos em Denver, mas foi pego e acabou virando o informante do governo. De alguma forma, ele estaria ligado a Harry Schachtel, um corretor acusado de fraude com títulos junto a outros 23 suspeitos. Na véspera da eliminação de Louis, alguém telefonou para Harry e o alertou que, se ele não fizesse a investigação ser arquivada, teria o mesmo destino. Isso porque $500 mil estava em jogo, e corriam rumores pela cidade de que Altieri havia passado informações às autoridades federais para eliminar seus concorrentes. Não é surpresa que, no fim, alguém foi atrás de Louis. Pelos padrões do crime em Chicago, Altieri viveu bastante. Com sua personalidade difícil, temperamento explosivo e vício em álcool, ele vivia no fio da navalha. É até chocante que ele não tenha encontrado seu fim
em uma de suas muitas brigas bêbadas ou tiroteios. Mas no final das contas, Louis terminou como a maioria dos gangsters daquela era. Ele teve a chance de recomeçar do zero, mas seu desejo por uma vida de luxo acabou custando sua vida. Por fim, essa história daria um ótimo drama policial, nos lembrando mais uma vez que, quando você escolhe trilhar um caminho sombrio, as chances de acabar em um túmulo precoce são bem grandes. Salve família! E aí, o que acharam da história de Luiz Altieri, o gangster cowboy que viveu no limite e pagou o preço por suas escolhas? Uma vida de luxo, traições e reviravoltas que daria um filmaço. Se você curtiu essa viagem ao submundo de Chicago, não esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Quer apoiar ainda mais? Torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos e vantagens incríveis. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!